iniciar dizendo Shalom, mais uma vez, mais um vídeo. Estamos aqui para render graças ao Senhor, para, de fato, como diz essa canção, quebrar o nosso vaso diante do Senhor. E nós louvamos a Deus por essa rica oportunidade. E hoje vamos falar de uma outra mulher, uma mulher sensacional, uma mulher que saiu do anonimato. No vídeo anterior falamos de Débora, e não tem como falar de Débora a não ser se eu falar dessa mulher tão incrível que ali, juntamente no contexto de Juízes, fez parte de toda a ação. Débora foi a profetisa, mas tem uma mulher que saiu do anonimato, que fez toda a diferença e cumpriu o propósito daquilo que Deus havia falado para Débora. Então hoje iremos falar dela, Jael. E nessa mesa, para conversarmos sobre Jael, está a irmã Jéssica, a irmã Rosângela, a irmã Késia. E nós vamos iniciar então falando dela. Vamos começar falando um pouquinho do significado dessa mulher chamada Jael, que tem lá o seu significado, um nome muito peculiar, um significado de cabra montês. Eu quero pedir para a irmã Késia falar um pouquinho desse significado, porque antigamente dava-se um nome às pessoas e dava um nome com um significado. Oi, paz. Na verdade, o nome de Jael, né, como a Ida falou, significa cabra montês, né? O pessoal naquele tempo, ele dava o nome aos seus filhos e já profetizavam, né, que aquele nome, eles iam carregar aquela história que aquele nome tinha, né? Então, assim, Jael significa cabra montês, e cabra montês era uma cabra que gostava de ficar nas montanhas, né, no alto. Exato. Então, assim, eu acredito que o pai ou a mãe de Jael colocou esse nome nela pensando, Jael, ela vai ser gerada para subir montanhas, ela vai ser gerada para estar no alto, ela vai ser gerada para, né, subir cada vez mais. E eu acho que deu certo, porque a história de Jael, com vocês, cada uma de nós vamos falar um pouco aqui, é realmente isso. Jael foi levantada, ela teve que subir para trazer a vitória para o pessoal de Israel, né? Eu acredito que até quando fala assim, para ela, esse nome tem o significado dela viver em planícies mais elevadas, mais alto, até fala no nosso coração, que Deus não nos fez para vivermos no vale. Isso mesmo. E sim no alto, né? Então, a irmã Rosângela já tem alguma coisa para complementar em relação a isso? Então, eu acho, paz a todas, eu acho que Jael, né, como a irmã Késia disse, já teve um significado dos seus pais, né? Os pais colocaram o nome. Naquela época era muito importante. Então, toda vez que a gente escolhe um nome, ele já é carregado de significados. Exato. Né? Mesmo hoje, talvez, você olhe para você e você não vê muitas coisas, né? Exato. Eu creio que até Jael saber do significado do seu nome, ou entender para que ela foi criada, para o propósito dela, já estava sendo profetizado. Né? Lá na sua geração, antes mesmo, né, no momento que ela estava sendo gerada, os pais já escolheram um nome forte, né, um nome para impor, um nome para realmente estar elevado, né? E foi exatamente o que ela fez. Né? A gente vai discorrer na história dela e a gente vai ver que ela tomou uma atitude. Né? E uma atitude que, além de exercer o propósito de Deus na vida dela, fez o povo de Israel ganhar uma grande vitória. Então foi através dessa mulher chamada Jael que grandes coisas aconteceram na nossa história. Então eu acho que eu estou muito feliz porque realmente falar dela vai ser tremendamente hoje. Com certeza. A irmã Jéssica, tem alguma coisa para colocar em relação? Graças e paz, irmãos. Eu queria colocar, né, como ela foi corajosa, né, em tomar essa atitude, né. O cenário era de guerra, né? Sim. E ela foi corajosa, tomou essa atitude, porque naquela época lá não era comum, né, uma mulher lutar contra um homem, né? Exatamente. E daí ela foi muito corajosa e sábia, né? E ela esperou o momento certo para agir, né? Ela não agiu através das emoções, né? Porque se ela tivesse agido já de impulso, provavelmente, né? Exato. Ela não ia ganhar, né? Mas ela foi sábia, né, na atitude dela, né? Sim. Esperou o momento certo para ela agir.
Isso mostra também assim pra gente, né, no dia de hoje, que a gente tem que ser igual ela, né, Jael, né? Ser sábia, não agir no calor da emoção, mas ter sabedoria. E essa sabedoria só vem de Deus, né? Sim. E Deus já tinha planejado tudo, né? Antes Exatamente. de acontecer Sim. tudo, né? Deus já sabia que era ela que seria a Sim. vitoriosa, né? Exatamente. Eu vejo Jael também como uma mulher, assim como Débora, uma mulher posicionada. Né? Porém, uma mulher que saiu do anonimato, porque a Bíblia vai falar de uma forma muito breve dela, porém, muito importante. Muito importante, porque ela vai consolidar a vitória de Israel. Ela vai consolidar, né? Porque ela, nada mais, nada menos, ela só pegou o comandante do exército, né? Que era muito mau e que oprimia Israel durante 20 anos. 20 anos Israel estava sendo oprimido. Israel, todas as vezes, o Senhor permitia, todas as vezes que Israel se desviava daquele propósito que o Senhor tinha, o Senhor permitia uma opressão. O Senhor permitia, né? Então, eu queria começar então com a irmã Rosângela. Tem alguma coisa para falar um pouquinho agora da história de Jael, um pouquinho para nós? Eu vou ler a passagem, posso Ótimo, ler a passagem ótimo, ali com vocês. Porque a passagem, ela, como a Isa falou, é uma passagem muito curta, né? Jael, ela é falada, se eu não me engano, o nome de Jael é falado aqui entre 4 a 5 vezes nessa passagem. Então foi muito breve, mas isso já nos mostra, como tu falou, né, Isa, que saiu do anonimato. Ela saiu do anonimato, teve uma história pequena, mas uma história que transformou toda uma geração, né? E o texto, né, irmã, se encontra ali em Juízes, né? No capítulo 4, no verso 11. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estanca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto, com a estanca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que ele os destruísse. Então aqui finaliza, né, com a vitória de Israel. Né? E quando eu começo a ler esse texto, a primeira coisa que me vem muito à mente, assim, é quando fala ali, Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher que, quando começa a falar dela, havia paz, né? E no verso 18 fala assim, Jael saiu ao seu encontro. Então, quando eu me deparo com a palavra saiu, significa que ela teve uma atitude. Né? Ela poderia muito bem não ter saído. Naquela época, creio eu, que muitas mulheres eram subjugadas mesmo, né? Elas cuidavam dos seus lares, né? Elas montavam tenda quando eles saíam de um lugar para o outro, de um acampamento, né? Então, assim, naquele momento, ela teve uma atitude. Ela tomou uma atitude em meio a uma guerra, né? Tava acontecendo uma guerra. Então, ela pegou e tomou uma atitude. E se ela saiu, significa que ela não ficou parada. Né? Então vem a primeira coisa que me chama muita atenção. Não podemos ficar parada mediante a guerra.
né? Mediante a coisas que estão acontecendo ali em nossa volta. Ela poderia ter ficado parada. Era uma guerra onde a irmã Kézia comentou que a força de uma mulher era diferente da força de um homem, né? Então ela poderia muito bem ter ficado parada, mas ela tomou uma atitude. E além da atitude, ela não ficou parada, né? Ela poderia ter ficado na frente da sua tenda esperando que Cícera viesse, mas ela foi ao encontro, né? Eu creio que mesmo diante de todo o cenário que Deus já tinha preparado para ela, que Deus já sabia todo o cenário que ia acontecer, que era através das mãos dela que o povo israelita ia ganhar a vitória, mesmo assim, ela precisou, como a Isa falou no início do vídeo, se posicionar, né? A Jéssica também comentou que precisamos nos posicionar, né? Então, quem sabe nesse momento você que está ouvindo esse vídeo, o Senhor tem esperado uma atitude sua. Quem sabe dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua vida, existem guerras acontecendo, né? E para essas guerras, para você vencer essas guerras, você precisa tomar uma atitude. Você não pode ficar parada mediante a tudo isso. E eu acho que essa é a primeira lição, né, que eu tenho de Jael. E mais um pouco ali, né, no verso 18 ainda, né? E o convidou, ela convidou. Ela saiu, além dela ter saído, ela teve uma ação, né? Ela convidou ele. Primeiro ela teve uma atitude, depois uma ação. Então você talvez esteja se perguntando assim, tá, mas além de eu sair, o que eu preciso fazer? Tomar uma ação, né? Então eu acho que é muito importante, além de você tomar uma atitude, é tomar uma ação, né? E como antigamente as guerras eram vencidas assim, né? Através de batalhas, né? Sim. E hoje, né, trazendo para o nosso mundo atual, qual que é a nossa maior arma contra tudo que acontece, contra as guerras? A nossa oração, né? Então, além de sair, quem sabe hoje você está precisando dobrar mesmo o seu joelho, falando muito popular, dobrar os seus joelhos e orar mediante essa guerra que tu está vivendo. Além de você se posicionar, fazer essa oração. Não existe nada. A nossa arma mais poderosa hoje é a oração. E eu creio que entre mulheres aqui que lutam todos os dias, sabem que não existe. O poder da oração, ela ganha qualquer batalha. E eu acho que Jael, ela é uma mulher que a gente pode tomar, né, como exemplo de mulher que saiu, tomou uma atitude e fez uma ação. É interessante, sabe? Porque ela não era israelita. E a mulher naquela época também, ela tinha muita habilidade em montar a tenda. Então isso ajudou muito ela no momento. Então automaticamente precisamos ser mulheres posicionadas, ter habilidades, porque ela já tinha habilidade, ela já dominava. E o inimigo veio, só que ela abrigou ele no momento certo. E isso ensina muito para nós, né? Como lidar com o inimigo, com as adversidades do dia a dia, até mesmo dentro do nosso lar, que não é da mesma maneira que ele poderia estar vindo de encontro para atacar, mas sim de que maneira que eu vou lidar com esse inimigo, sabendo que ele é um inimigo, que ele está dentro do meu lar e como que eu vou contra-atacar essa ação. Então ela teve muita sabedoria. E eu vejo Jael como uma resposta, uma mulher de resposta mediante aquilo que Deus já havia falado para Débora, porque Débora é uma mulher, para aquele tempo, uma mulher que ouvia Deus. E quando ela fala para Baraque que a vitória vai ser de uma mulher, ela já estava falando de quem era essa mulher, era Jael. Porque Jael consolidou. Olha só quantas coisas está na minha mão, nas tuas mãos, de consolidar, de vencer essa batalha, de vencer essa guerra, de pegar justamente o sucessor, o responsável, o chefe da guerra, o que está responsável por arquitetar toda essa guerra, às vezes esse lar totalmente disfuncional que está acontecendo às vezes na tua vida, na tua casa, no meio dos teus parentes. Precisa saber quem é o chefe, quem é que está arquitetando, e assim não usar assim, estratégia de sabedoria de Deus para exatamente para que você tenha a vitória que assim tem, porque a vitória
que Jael trouxe para Israel fez toda a diferença. Toda a diferença, porque não era 2 dias, era 20 anos de opressão. E Cícera era muito cruel. Muito. Ele era muito cruel, se você ler, ele era muito cruel. Né? Então, assim, realmente recai de nós muita sabedoria, estratégia, como você colocou, né, Rosângela? Ir ao encontro, não se intimidar, se posicionar e ter uma ação. Vai fazer a diferença, né, irmã Kézia? Verdade. Você falando ali da tenda, e veio ao meu coração uma coisa que eu li sobre Jael. As mulheres daquela época, essa era a função delas, montar a tenda. Então, assim, eu vejo que Deus já estava treinando Jael, né? Ela tinha habilidade com estaca, ela tinha habilidade. Então, assim, porque hoje, pra você dar uma martelada na cabeça da pessoa, não é assim, você, naquela época tinha que ter habilidade. Então, assim, às vezes o Senhor já está nos treinando dentro da nossa casa e nós não sabemos, sabe? Eu sou assim, tipo, qual é a arma que tu tem? Usa. A minha, eu oro. Agora aprendi a orar, porque orar é hábito, né? Assim, a gente tem dias que acorda, não consegue, mas a minha arma é o louvor. Quando eu tô na opressão, quando eu tô desanimada, quando o inimigo vem querer destruir tudo, o Senhor fala, pega a tua arma, bota teu louvor, abre a tua boca, louva, e ele vem, sabe? Ele vem me dar a vitória daquele dia que, sabe, assim, fala, Senhor, obrigado. Então, assim, isso que eu vi em Jael, o Senhor já vinha treinando ela para ela vencer o inimigo, porque os homens naquela época saíam para a guerra, né? E as mulheres ficavam com função de montar a tenda, então Deus já vinha. E eu fico assim que ela usou. Igual ela falou, ela teve a sabedoria, ela traiu, ela saiu, foi ao encontro dele, não esperou ele vir. Foi ao encontro dele, e o que ela ofereceu? Ela ofereceu o que ela tinha, ele pediu água, mas ela foi, nós mulheres, nós temos mais habilidades, né? Nós temos mais jeitinho com as coisas. Então, assim, muitas vezes a gente temos que voltar a ser realmente a mulher da casa. Nós temos que voltar ao lugar de mulher da casa, sabe? Porque muitas vezes a gente quer tomar lugares que não é nosso, e Deus me fala isso. Nós temos que voltar para a tenda, sabe? Nós temos que voltar para a tenda e ser a mulher da tenda, sabe? Então, se hoje botou isso muito forte no meu coração, nós temos que voltar a ser a mulher da casa, se posicionar como mulher da casa. Muitas vezes o inimigo, ele usa o teu marido, o teu filho, ali dá uma brecha, mas será que você está sendo a mulher que Deus quer da casa? Será que a brecha, será que está mesmo no marido? Será que está mesmo no filho? Será que não está em nós? Né? Então, assim, muitas vezes nós temos que voltar a ser a mulher da casa, cuidar da casa, sabe? Se posicionar em algumas coisas, porque nós mulheres também deixamos muito a desejar, sabe? Então, assim, o Senhor falou isso muito forte no meu coração, nós voltar a ser a mulher da tenda, sabe? Ocupar aquele lugar e usar as armas que a gente tem, né? Você sabe por quê que ali ele vai justamente para aquele lugar? Justamente por tanto Jael como seu esposo não ser israelita. Sim. Então, tinha ali um contato com Jabim, o rei. Então, automaticamente, o que ele pensou? Aqui eu tenho onde realmente me refugiar. Havia paz, né? Então, ele não imaginava. Só que ali, Deus já estava ali. Já tinha um propósito na frente, né? Então, ali ele foi pego de surpresa. Então, o que eu entendo também com isso? Havia uma brecha. Havia uma brecha. Então eu posso adentrar aquele ambiente, porque ali não é Israel, né? É um povo conhecido do rei Jabim. Opa, posso me refugiar e posso me esconder. E muitas vezes é isso que acontece nos lares. Tem uma brecha. Tem uma brecha. Só que nós estamos de posse de uma palavra. Se de fato nós estamos de posse e guardar no nosso coração essa palavra, vai prevalecer aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus liberou sobre a vida de Débora, que haveria uma mulher que venceria isso. Então eu estou de posse dessa palavra. Nós temos que estar de posse dessa palavra. E ainda que haja uma legalidade, que a gente olha e fala, nossa, mas tem uma legalidade para a atuação, para ele vir, é porque ele vai encontrar um lugar, um espaço. Só que há uma promessa. Se eu me posicionar em oração, se eu organizar a minha tenda, com certeza eu vou estar apta em oração e adoração para ferir a pessoa que veio para destruir meu lar. Né, Jéssica? Isso. O que você tem a colocar, Jéssica, sobre isso? Tudo assim que vocês falaram, né? Pra gente ser uma mulher sábia dentro de casa, né? Sim. Quando o inimigo vinha atacar, a gente tá na oração, no jejum,
verdade. Sim, Essa é as nossas armas, né, que a gente Exato. precisa hoje, né? Porque antigamente, igual nesse cenário, foi, né, a arma física, né? Mas hoje a gente tem a arma que é muito poderosa, né? Que é a oração e o jejum. E quando o inimigo vem atacar, né? Que a gente usa essa arma, né? Com sabedoria, discernimento, né? As Sim. coisas. E é isso. Tem que estar preparado. E falando do discernimento, e falando sobre também, alencando o que a Isa falou, eles também, além deles estarem nesse acampamento, lá no capítulo 4, no verso 11, eu vou ler para vocês algo muito interessante, que a gente não pode continuar sem citar isso. Então, em Juízes, no capítulo 4 e o versículo 11, diz assim, um pouco antes da leitura que eu fiz. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus. Então, queneu Éber era o esposo de Jael, né? Descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Janim, perto de Quedes. Então, aqui a palavra está dizendo que ele se separou, né? Então, nesse momento, o Senhor também estava posicionando eles, né? Porque eles poderiam estar lá, né, fora, mas eles também se posicionaram. Exato. Então, né, Exato. muitas das vezes eu vejo isso, o Senhor falou muito ao meu coração, que Ele que posiciona, né? Então, assim, talvez você, mulher, tudo que a gente está falando aqui sobre oração, e vai muito de encontro que a Késia falou, realmente tomar o nosso lugar e nos posicionar, ouvir a voz de Deus aonde Ele quer que a gente esteja, porque eles se separaram, né? Ou seja, eles estavam no povo dele, eles se separavam, mesmo eles não estavam no clã deles, mesmo eles estando em outro lugar, mas eles se separaram. Então o Senhor fez uma movimentação para que eles estivessem exatamente no lugar para se cumprir. Então muitas das vezes o Senhor vai fazer na tua vida mudanças, Ele vai agir e você muitas das vezes não vai entender, mas essa ação, ela está acontecendo para que lá na frente você esmague a cabeça do inimigo. Exatamente. Porque Deus sabe exatamente como posicionar para que haja o cumprimento da palavra dele. Por isso que é importante, quando uma palavra é liberada, nós venhamos guardar aquela palavra, ficar de posse daquela palavra, porque Deus vai mover todas as coisas. Por isso que hoje a gente não está dando ênfase em Débora, mas Débora foi a mulher que ouviu a Deus. E por isso ela deu a estratégia e culminou nessa vitória tão extraordinária. E eu gosto também de lembrar que ela foi reconhecida, Jael, como bendita entre as mulheres. Sim, já ia Cântico, né? ela vai falar Olha. nessa frente. Aqui, Extraordinário. Débora, né? Débora vai fazer vai fazer uma oração a ela, né? Vai em Cântico. agradecimento, um cântico em agradecimento, e é muito lindo. E aquela parte que eu falei lá, da gente se posicionar dentro da nossa casa, saber qual é, voltar para a tenda, aqui onde você falou ali, Cântico de Débora, né? 5:24, que eu acho legal, assim, muito lindo quando ela fala: bendita seja entre as mulheres Jael, olha só, a mulher de Éber, queneu, entre as mulheres que habitam em tendas. Hoje o que eu entendo? A nossa tenda, a nossa casa. Nós mulheres que estamos dentro do nosso lar, nós mulheres que estamos, tem muitos esperando por nós, porque eu tiro por mim na minha casa, né? Eu luto pela minha família, eu luto pelo meu filho, eu luto pelo meu esposo, sabe? Então assim, quando dizem, ó, bendita as mulheres que habitam em tendas, né? E Jael habitava numa tenda, ela foi forte, corajosa, teve sabedoria. E olha, saber aproveitar a oportunidade, porque o inimigo estava passando na porta. Exatamente. Entendeu? E ela aproveitou a oportunidade. Muitas vezes você não está sabendo aproveitar a oportunidade que Deus te dá. Ela está ali, ó, batendo na tua porta, passando na tua porta. Mas você tem que ir lá e pegar ela, pegar a sua oportunidade. E Jael fez isso. Ela foi igual a irmã falou, ela foi ao encontro do inimigo. Ela aproveitou a oportunidade, se posicionou, foi lá. E o que ela fez? Trouxe o inimigo para dentro da casa dela. Olha que mulher sábia. Corajosa. Exige uma frieza. Nós mulheres, nós temos esse poder, né? Se nós saber usar essa estratégia, então assim, nós nascemos já com esse doce, com essa meiguice. Acho tão legal que eu imagino a voz dela dizendo assim, ó: venha, meu Senhor, venha até aqui, não temas, venha aqui, eu vou te proteger.
fala da sabedoria, a doçura dela, né? E até Kézia, me faz lembrar muito, e eu preciso falar isso sobre a frieza. Talvez quem lê, né, acha assim, nossa, Jael foi muito fria, mas exigiu dela, exigiu essa frieza, né? E ela fez o quê? Condutor, como tu estás falando, ela pegou, ela tratou o inimigo, Isso. ela tratou o inimigo. Ela confundiu o inimigo. É Ela extraordinário confundiu. isso. Então, assim, muitas vezes dentro da sua casa você vai ter que confundir o inimigo. Você tá entendendo? Você tem que confundir o inimigo, porque Exatamente. assim, ele é esperto, ele está atento em tudo que nós estamos fazendo. E se nós confundir ele, nós vence, Deus nos dá a vitória. Então, o que ela fez? Venha, meu Senhor, venha até mim, não temas. Olha a doçura. Eu fico imaginando ela assim, vem aqui na minha tenda, eu te escondo, sabe? E ele entrou na tenda dela e ela cobriu, ainda foi carinhosa, que nós temos esse lado nosso, né? Meio carinhoso. Ela cobriu, ele pediu água, ela foi mais inteligente ainda. Eu te dou leite, porque o leite adormece, o leite dá soninho. E ele tomou leite, se acalmou. Tudo estratégia dela para quê? Para vencer o inimigo. Talvez o que lhe falta é estratégia. As oportunidades vêm, a gente tem que estar atento. E como é que a gente fica atento a isso? Às vezes eu pergunto, mas Senhor, como? A oração. Busca o Senhor. Débora buscou o Senhor e ela foi resposta para o povo de Israel. Mas o Senhor deu a vitória para Israel porque... qual era eu esqueci aqui, Císera, né? Cícera, isso. Ele não teve coragem, né? Ele não confiou, não teve aquela confiança de... Débora falou, por causa disso... Baraquiço. É que o nome da Bíblia, gente, eu ainda tô relutando. Mas assim, então assim, ele não teve aquela confiança de o que por causa disso a vitória vai ser de uma mulher, porque a mulher se posicionou, a mulher foi até, pegou a estratégia e foi. Então assim, nós temos que nos posicionar na nossa tenda, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que a opressão muitas vezes é muito do inimigo, é muito grande, mas use as armas que vocês têm. Eu não sei orar, Kézia, eu não consigo orar. Não precisa falar nada, o Senhor conhece o teu coração. Muitas vezes eu chego diante do Senhor, eu não consigo falar nada, sabe? E eu só digo, Senhor, eis-me aqui. E tu conhece o meu coração e a minha necessidade. Sabe, coloco um louvor, me rendo aos pés de Jesus. Quando eu vejo, eu já estou entregue ao Senhor, sabe, irmã? Então, assim, muitas vezes eu não sei louvar, o Senhor te contempla, o Senhor te olha. Assim como o inimigo nos vê, mais ainda o Senhor nos vê e nos conhece. Então, assim, aproveite, busque o Senhor, aproveite as oportunidades que o Senhor tem dado, porque, assim, a vitória vem. Eu sei que é um processo, mas ela vem, sabe? Eu quero fazer duas observações, que é uma, porque que é rosa, porque que nós iremos trabalhar o rosa, vai entrar exatamente no que ela está falando aqui, o leite e a doçura. Rosa, porque o Senhor quer resgatar exatamente esse lado meio doce das mulheres. E o Senhor nos ensina através da palavra dele, não pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Então, muitas vezes, em nossos lares, o que falta é exatamente esse leite morninho, essa doçura da mulher, a mulher que pode delegar, ajeitar, ornamentar o seu lar, mas não é só, muitas vezes, com o objeto, é no jeito de lidar, é no jeito de falar. Então, esse jeitinho que ela atrai o inimigo, na verdade, é uma estratégia que Deus nos dá de quando tudo parece que está subindo dentro do nosso lar e aí, ao invés da gente ir com todas as armas, a gente vai lá, meu bem, senta aqui, você precisa de tomar um leite. Meu bem, senta aqui. Você confunde o inimigo, porque ele vem com uma fúria. Só que você já entendeu qual é a estratégia do inimigo. Lembra que você foi ao encontro do inimigo? Então, agora, mostre a reação àquilo diferente. Então, seja uma mulher totalmente sábia, doce no falar. Porque quando a Kézia estava colocando, é exatamente isso que o Senhor quer. O Senhor quer resgatar esse lado tão cor-de-rosa, tão feminino, que foi se perdendo no passar do tempo das mulheres. Nós temos que voltar à essência da adoração, a essência feminina, aquela mulher habilidosa dentro do seu lar.
E nós estamos falando sobre isso, queria contar um pouquinho assim, né, um testemunho meu, que assim, ó, eu estava vivendo muito tempo com meu esposo, né, uma guerra muito grande, e eu não estava sendo sábia, sabe? Eu estava sendo a mulher assim, que ele vinha e eu retrucava, falava, não era aquela mulher meiga, né? Eu não estava sabendo usar as estratégias, né? Que era a oração, ser calma, mulher sábia que edifica a casa. Eu estava sendo a tola. E daí, Jesus ia falando comigo e me libertando disso. Falando, Jéssica, não é assim que funciona. Para você ganhar, você vai ter que ser uma mulher sábia que edifica a sua casa com doçura. Quando o inimigo vir, você trata ele bem. Quando o seu esposo vir, aconteceram várias coisas na minha vida. E eu batia de frente, mas não era isso que Deus queria. Deus me ensinou, falou assim, não, você tem que ser uma mulher sábia. E aí, a partir disso, o inimigo vinha, fazia as coisas para mim, mas eu pagava com bem. Eu tratava bem, fazia bem na minha casa. Meu esposo chegava, tinha comida pronta, a roupinha limpa, tudo. Por mais que eu não queria fazer isso no coração. O meu desejo não era fazer isso. Mas não, o Senhor foi me mudando. Falou, não, você vai fazer. E a partir do momento que eu comecei a fazer, foi tudo mudando. Exatamente, Jéssica, porque o inimigo não é... Porque a palavra de Deus vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas muitas vezes aquilo que está ali. Então, se ele já chega assim, aí você bate de frente, você não vai atrair. Atrai. E a docilidade, o lado feminino doce da mulher é que vai combater, é o que vai ser a estratégia para desfazer aquele mal. Verdade. Aí o inimigo, ele vai morrer, ele não vai prevalecer naquele lugar. Porque a doçura da mulher vai conduzir aquele ambiente, né? E para a gente encerrar, eu queria ler algo que diz assim: por isso, seja corajosa, focada e cheia de fé, assim como Jael, sabendo que não é através das suas próprias forças e que os seus propósitos, e sim que os propósitos do Senhor para a sua vida serão cumpridos, mas de sua total obediência a Ele. Não é da nossa força, é a obediência. Por isso que nós precisamos ser doce, tentar entender o que Deus tem para os nossos dias de hoje como mulher. Somente assim você viverá muito além do que poderia sonhar e realizará o que seria impossível para você. E a honra e a glória será do Senhor. E eu quero dizer assim, como disse o cântico de Débora: bendita seja entre as mulheres Isabela. Késia. Bendita seja entre as mulheres Késia. Bendita seja entre as mulheres Rosângela. Bendita seja entre as mulheres Jéssica. Amém. Nós agradecemos, que você seja edificada e Nossa, tremendamente abençoada com esse vídeo. E nós Nossa, voltamos Jesus. no próximo vídeo para edificar a sua vida.